Olá, como é que você está? Tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e hoje nós vamos ler as cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Hoje eu posso dizer o seguinte, Essas cartas foram escritas ao Alex, porque eu não me chamo Timóteo, mas isso aqui são cartas que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo ao servo Paulo para chegar às nossas mãos hoje. E graças a Deus. Bom, se você tem gostado dessa leitura em ordem cronológica, dê o seu gosto, partilhe o vídeo também, tá bom? Senhor Deus, nós vamos hoje começar a ler essa carta que o Senhor inspirou o teu servo, o apóstolo Paulo, a escrever a Timóteo, mas hoje é para nós. Que o Senhor fale conosco e abençoe essa pessoa que tem acompanhado essa leitura da Bíblia junto conosco, que ela seja revestida de toda a armadura do Senhor para que possamos estar fortes e resistentes até o fim. Amém. 1 Timóteo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. O comentário: Paulo se apresenta de forma habitual como apóstolo, isto é, como alguém comissionado pelo Senhor Jesus para servi-lo. Ele envia essa carta a Timóteo, a quem chama de verdadeiro filho na fé. O apóstolo e o jovem não eram parentes, mas havia uma consideração especial entre eles. Tudo indica que Paulo foi o instrumento usado por Deus para a conversão da mãe, da avó e do próprio Timóteo. Havia entre os judeus um costume que dizia que os homens que ensinassem as escrituras para o filho de um vizinho ou de um amigo era como se o tivesse gerado. Assim, além de Paulo manter o carinho de um pai pelo jovem, tinha a responsabilidade de instruí-lo, visto que Timóteo era pastor da igreja em Éfeso. Por saber que ele era pouco experiente na vida e no ministério, o apóstolo se dedicou a lhe dar orientações pastorais. Então, Timóteo jovem, nós também, Ainda que você tenha uma idade avançada, mas se você começou na fé há pouco tempo, somos crianças, bebês, Ainda estamos engatinhando na fé. Então, assim também, Quando nós vamos a uma igreja, quando estamos ali cuidando ou sendo responsável de uma igreja, nós nos tornamos o pai da fé daquelas pessoas, Você, como obreiro, jovem, evangelista, um ganhador de almas, você também pode se tornar uma mãe na fé, um pai da fé para aquelas pessoas que você cuida. Por isso que ganhar almas não é só você pegar um folheto, um jornal e dar na rua, Isso aí qualquer um faz. Mas é você acompanhar aquela pessoa, no passo a passo da fé. É como você ensinar uma pessoa a andar. Você vai ver ela caindo, você vai ver ela levantando, desanimando, querendo desistir, mas você não desiste. Você persevera lutando por aquela alma. No 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábula ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o fim do mandamento é o amor, primeira coisa, Não um amor sentimental, mas um amor sacrificial. O amor de um coração puro, A pessoa que ama, ela obedece, ela segue, ela tem prazer nas coisas de Deus e de uma boa consciência, porque se eu vivo na obediência, o que eu tenho? Uma consciência pura, lavada. Então, eu também manifesto não uma fé fingida, mas uma fé verdadeira, autêntica, Uma fé verdadeira. 6. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Comentário: falsas doutrinas começaram a surgir em Éfeso, ameaçando distorcer a mensagem do evangelho
e desviar os convertidos da fé genuína. Mesmo o jovem Timóteo deveria confrontar os falsos mestres, pois se ele negligenciasse, arriscaria a preservação da sã doutrina no meio dos efésios. A causa dos conflitos na igreja era o ensino de tradições judaicas, lendas e superstições. Além disso, os judeus tentavam introduzir o ensino das genealogias, uma prática que consistia em guardar os registros dos nomes das famílias de modo minucioso. Para a vinda do Messias ao mundo, esses documentos foram importantes, pois mostraram a sua origem, mas naquela altura já não era mais relevante. Paulo as descreve como intermináveis, pois com o crescimento da população ao longo dos anos, o estudo das genealogias se tornou extremamente trabalhoso. Dessa forma, o apóstolo alerta que aquela atividade tão exaustiva não tinha nenhum proveito à fé. Quando nós vemos em Apocalipse, nós vemos aquelas introduções de teologias, de coisas erradas, que levou muitas igrejas à queda. Então aqui Paulo já está advertindo para que houvesse então uma dissipação dessas coisas, né? Então o diabo, ele é astuto nesse sentido, para que ele leva o joio para o meio do trigo, para tentar influenciar mais pessoas a segui-lo. Se ele foi capaz de influenciar a terça parte de anjos que estavam no céu com ele a seguir um plano, né, de se rebelar contra Deus, quanto mais nós podemos ser enganados por ele. O versículo 7 diz assim: nem o que dizem, nem o que afirmam. Os falsos mestres chegaram a Éfeso se intitulando doutores da lei mosaica, com a finalidade de alcançar o mesmo prestígio dos rabinos judeus. Eles se declaravam conhecedores das Escrituras, porém as ensinavam de forma errônea e distorcida, pregando que a salvação dependia das obras e não unicamente da fé no Senhor Jesus. Entre outras heresias, faltava a esses postulantes a mestres e verdadeiros conhecimentos da palavra de Deus. Além da espiritualidade e da pureza das intenções, a pessoa que preza pelo conhecimento da verdade e se firma nela jamais será enganada por falsas doutrinas ou por falsos mestres, pois terá discernimento para identificar suas características. No fundo, essas pessoas que se introduziam nas igrejas, elas tinham um único objetivo: era se autopromover, era ter prestígio, era ter poder. Porque se há uma coisa que a religiosidade causa nas pessoas é poder. Nós tivemos a Igreja Católica dominando durante muitos anos sobre ferro e fogo, né? Muitos sabem disso, né? Principalmente aqui na Europa, né? Era a Inquisição, eram os hereges, aqueles que não professavam a mesma fé católica. Então, foram muitas pessoas que sofreram. Então, isso impôs muitas regras. E era o que o mal tentou fazer durante muito tempo para destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas, como o próprio Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. O comentário: a lei é boa. Paulo não era um inimigo da lei de Moisés, como muitos pensavam. Contudo, ele instruía e salientava que os preceitos e as observâncias, como a lei cerimonial, tiveram proveito específico a uma determinada época. Os rituais de purificação e os sacrifícios de animais, por exemplo, apontavam para a vinda de Jesus, o Messias, e se cumpriram nele. Além disso, o apóstolo afirmava que a lei era útil para revelar o pecado e mostrar que, diante do Altíssimo, nenhuma pessoa está apta a alcançar a salvação por seus próprios méritos. Por causa desses ensinos, Paulo sofria perseguições por parte dos judeus. A lei é boa, nós continuamos obedecendo, mas nós sabemos que não é através dela que seremos salvos, mas somos justificados pela fé em Jesus. 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas,
para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que foram contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então a lei foi criada para corrigir, né, essa lista aqui, né, de pessoas que causam mal, fazem o mal, e veja que na sua grande maioria elas começam dentro, né, do interior, né? O mal começa dentro de nós, no pensamento, num sentimento, num desejo, e ele se externa, né? O pecado, ele é como se fosse uma gravidez, ele começa dentro de nós e no final ele se dá à luz, né? O pecado é isso. Mas assim também a fé, né? A fé, ela começa dentro de nós ao ouvirmos a palavra de Deus e que nos torna então para Deus, santificados. E ele fala, né, graças dou porque ele tem sido agora confortado em Cristo Jesus. Quer dizer, enquanto antes ele não tinha isso. Ele se colocou então nas mãos de Deus e Deus o confortou e Deus o teve por fiel, pondo-o no ministério. 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, vimos isso lá atrás, o quanto ele era revoltado contra a igreja do Senhor Jesus, que chamava Caminho naquela época. Inclusive, no apedrejamento de Estevão, ele estava presente e consentia com tudo aquilo. 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Que maravilha, né? A graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e amor que há em Jesus. Quer dizer, é isso que nós recebemos, mesmo sendo tão maus, mesmo sendo inimigos de Deus, nós recebemos essa graça infinita, né? Esse amor tão grande de Deus que nos salvou, né? A misericórdia dele. 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se considerava o principal por tudo que ele havia feito. Porque diferente dos apóstolos, né? Muitos deles, tirando Lucas, por exemplo, muitos deles seguiram Jesus, eram pecadores, mas não perseguiram a igreja, entre aspas, né? Mas seguiram, logo se converteram e se tornaram apóstolos. Já o apóstolo Paulo não, ele era fariseu, portanto perseguidor de Jesus. Mas no seu encontro com Jesus mudou tudo, né? 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. O comentário do 12 ao 17, porque me teve por fiel. Antes de se converter, Paulo cometeu atos perversos contra os cristãos, pois era um violento perseguidor da igreja primitiva. Ele era um fariseu de esmerada educação e fiel na prática religiosa e no zelo pela lei. Contudo, não foi pelo exímio cumprimento das Escrituras que Paulo foi alcançado pelo Altíssimo, ou viveu sua experiência gloriosa de conversão, mas sim pela compaixão divina. O apóstolo declarou que no passado vivia na ignorância e na incredulidade. Por isso, não conseguiu reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus. Dessa forma, ele contou com a benevolência do Salvador para encontrá-lo enquanto perseguia os seus seguidores na estrada de Damasco. Nestes versículos, Paulo faz referência a si mesmo para mostrar que se considerava o principal dos pecadores. Mesmo assim, o Senhor o perdoou, o salvou e ainda lhe confiou o ministério de apóstolo para o seu povo. A história de Paulo revela que o poder e a graça de Deus podem redimir
e transformar a vida de qualquer pessoa, independente do seu passado. Para isso basta que se chegue a Ele com arrependimento e fé. Por isso qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa mesmo pode se chegar a Deus e ser perdoado, né? Ser lavado dos seus pecados. Ele não faz distinção de pessoas. Por isso que Jesus disse, ele não restringiu. Ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, você pode ter tido um passado sujo, uma vida amarga, você pode ter sido marcado com uma vida destruída a vida inteira. Mas se você volta-se para Jesus e entrega-se a Ele, é Ele quem vai tornar a sua vida transformada. Ele vai justificá-lo, lavá-lo, purificá-lo e dar uma nova vida. Andamos em novidade de vida. Agora, isso é importante falar. Não significa com isso que Ele vai inocentar você dos pecados passados. Não, isso não existe. Por exemplo, nós tivemos um jovem no Rio de Janeiro que ele se converteu. Ele era traficante de drogas, ele havia participado num assassinato contra uma pessoa e a justiça estava procurando ele, né? E ele se converteu, veio à igreja, ele buscou, se libertou, ele foi batizado com o Espírito Santo, logo depois foi levantado a obreiro e de obreiro foi ser pastor. Então, a igreja exige certos documentos, né, para poder dar entrada àquele pastor na obra. E foi nessa altura em que ele foi tirar o passaporte dele para poder viajar para outro país, em que estava lá escrito que ele estava devendo à justiça mais 2 anos de prisão porque ele participou de um assassinato. Então, naquela altura, eles prenderam esse pastor porque ele tinha que pagar a justiça, estava devendo. E ele foi tranquilo, até mandou um áudio, na altura, para o bispo Jadson, que estava cuidando do trabalho no Rio de Janeiro, ele falando, bispo, eu estou aqui, eu estou bem, eu estou contente, porque eu me encontrei com Jesus um dia, e eu vou continuar ganhando almas, mas agora aqui dentro. Eu continuo na mesma fé, eu continuo determinado a ver Deus, quer dizer, ele entendeu que Deus perdoou o seu passado, mas não inocentou a ele. E é isso que Deus faz. Deus nos perdoa, mas não nos inocenta, né? Ele teve que pagar para a justiça. Nessa altura agora ele já deve estar livre e voltou para a obra. Então essa é a obra transformadora que Deus faz, né, dentro de nós. É esse o trabalho que Deus quer fazer em você, na sua vida. No 18 ele diz, esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Então, é um mandamento para nós. Trabalhar, militar, lutar pelas boas lutas, né? Usando as armas da fé. 19, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. O comentário diz, conservando a fé e a boa consciência. Essas foram as recomendações que Paulo fez a Timóteo para que ele pudesse ser bem-sucedido em sua jornada cristã. Sabemos que a prática da fé, obediente às Escrituras, concede ao ser humano uma consciência limpa e em paz. Por outro lado, a consciência pura fortalece a confiança em Deus. No entanto, não são poucos os que têm a fé neutralizada pelas acusações do diabo, porque cederam às tentações e se tornaram reféns dos seus pecados. Portanto, aqueles que não atendem ao conselho divino de manter a fé e a boa consciência, veem sua alma naufragar. Se a fé é o único instrumento para alcançar a salvação, aqueles que a perdem, perdem tudo. Isto é, um forte alerta para quem um dia conheceu o Evangelho e o rejeitou, abandonando a fé e voltando às práticas mundanas. Por vezes nós vemos muitas pessoas que elas na fé são de altos e baixos. Horas elas estão buscando, estão bem, horas estão mal, frias na fé. A nossa vida com Deus não pode ser assim. Ela tem que ser degrau a degrau, uma escada. Nós todos os dias podemos subir um degrau, mas é um investimento. São dias trabalhados na fé.
Então, ele fala conservando a fé. Como eu conservo minha fé? Vigiando, orando, buscando, tendo comunhão com Deus e meditando na palavra de Deus. A boa consciência vem dessa fé de prática, essa fé obediente, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Quer dizer, alguns deixaram de fazer isso. Resultado, naufragaram na fé. E ele dá 2 exemplos. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Comentário? Emineu e Alexandre faziam parte da igreja de Éfeso, porém se desviaram da verdade e tentaram influenciar o povo ao engano. Eles são exemplos de homens que não guardaram a fé e a boa consciência, por isso se perderam. Tinham a possibilidade de um futuro totalmente diferente, mas negligenciaram a palavra de Deus e deixaram de cuidar da sua vida espiritual. Por esse motivo foram excluídos da comunhão da igreja e devolvidos ao mundo, que está sob o domínio de Satanás. Ao discipliná-los dessa maneira, Paulo esperava que eles reconhecessem o seu pecado e se arrependessem. Com isso, entendemos que o ser humano é responsável por suas próprias escolhas. Quando ele se sujeita à palavra e guarda a fé, está seguro e protegido por Deus, mas se decide desobedecer ao Senhor e abandonar a fé, coloca a sua vida totalmente à mercê do mal. A palavra de Deus está repleta de bons exemplos, maus exemplos. E elas estão ali para que eu possa conservar a minha fé e não praticar aqueles erros, né? Não cair também na fé. Então, vamos vigiar, vamos colocar nossas, né, como disse no Brasil, nossas barbas de molho, para que a gente possa nos manter firmes com Jesus até o fim, até a sua volta. Que Deus continue abençoando. Até o próximo vídeo.